Assinantes Litorânea, sua TV por assinatura. E Camaçari TV. Diego Trabaioli, boa tarde. Boa tarde, Padre Márcio. Boa tarde, Assinantes Litorânea. Boa tarde para nossos amigos de internet. E boa tarde, Louro. Essa semana eu fiquei deixando de vir aqui na quarta, então estava com muita saudade do nosso Louro. Uma semana está acabando, semana de trabalho, quer dizer, está acabando, então se preparem, porque sábado e domingo muitas oportunidades. E isto é um dos motivos pelos quais hoje trazemos aqui 13 coisas que as pessoas mentalmente fortes não fazem. Isso porque, Padre Márcio, nós recebemos de vez em quando alguma e-mail, recados no WhatsApp perguntando, mas eu queria ter mais equilíbrio, eu queria ter mais firmeza, e de repente começam alguma coisa e depois desisto. Agora é comum ver e ler os comportamentos que as pessoas fortes elas têm, do tipo são persistentes, são resilientes, acreditam, têm foco. Mas hoje vamos trazer os comportamentos que elas evitam. Então pega caneta e papel, porque é importante ver se você cair um desses comportamentos, corrigir. Sempre tem tempo para corrigir. Corrija os seus comportamentos que podem lhe deixar mais fraco. Usamos essa palavra, apesar que é uma palavra bem pesada, que eu não curto muito, mas veja, se você está se comportando de uma maneira que lhe prejudica, mude. Mude a partir de agora. Então, a psicóloga, psicoterapeuta, assistente social, Amy Morin, americana, ela, para a revista Forbes, deu uma lista de alguns dos comportamentos que as pessoas mentalmente fortes evitam a qualquer custo. E dessa lista nós trazemos aqui 13 comportamentos. Então, se prepare, pegue caneta e papel, porque o primeiro comportamento que as pessoas mentalmente fortes evitam é de perder tempo sentindo pena de si mesmas. Evite perder tempo sentindo pena de você mesmo. O que é isso, Diego? Simplesmente, Padre Márcio, existem aquelas pessoas que vivem de coitadismo. Tem quem pega gripe, tem quem pega o coitadismo. O coitadismo é aquele que se acha um coitado, que sente pena porque está com dinheiro baixo, sente pena porque está com um trabalho que não gosta, porque a casa dele não é a casa que sonha, por tantas coisas. Às vezes está com pena porque não conseguiu comprar casa, porque não conseguiu comprar o carro, porque o vizinho se coloca em uma posição ele mesmo de coitado. Evite isso, porque pessoas que têm uma mentalidade forte, são preparadas, elas sabem enfrentar todas as situações, até situações ruins que acontecem a todo o mundo. Pois é, mesmo aquela pessoa que você admira, que acha forte, ela enfrenta situações ruins, mas enfrenta com dignidade. Ele tem um controle, enfrenta a situação e simplesmente quando não pode fazer nada, ela passa em frente. Então evite de sentir pena de você mesmo. A segunda coisa que você precisa evitar é ser controlados ou subjugados por outras pessoas. Isso é o comportamento típico daquelas pessoas que se entregam totalmente, mas não é uma entrega positiva. Se entregam porque se deixam desvalorizar. Se deixam que os outros coloquem um pé na cabeça dele. E isso é muito mais comum. Infelizmente, Padre Márcio, são mais as mulheres que perdem de autoestima e se colocam embaixo do esposo, deixam os esposos desvalorizar. Isso é uma falta de respeito da parte do esposo, que desvaloriza a própria cônjuge ou companheira, e da parte da companheira mesmo, da mulher mesmo, que se deixa subjugar em qualquer momento. Isto vai fazer o quê? Que você cada dia fique mais prejudicada, sua mentalidade fique daquela pessoa que não tem capacidade nem recursos, quando na verdade você tem tudo isso. Então evite de se fazer subjugar por outras pessoas e comece a avaliar aquilo que você faz com um critério justo. O que quer dizer justo? Quando você faz algo certo, bem feito, se valorize, porque isto é muito importante. As pessoas mentalmente fortes sabem que situações difíceis, complicadas podem acontecer, mas sabem sempre qual é o valor deles e não permitem que ninguém a desvalorize. Portanto,
vamos com a terceira coisa que você precisa evitar, que é fugir das mudanças. Muitas pessoas hoje têm medo de mudança, têm medo de desconhecidos. Quem realmente forte mentalmente, o único medo que ele tem é da mesmice, ou seja, permanecer sempre na mesma situação, estagnados. Precisa mudança para quê? Para você melhorar, para você aprender. Precisa desafiar os desconhecidos para você dar o seu melhor em cada momento. Quem é mentalmente forte ama desafios. Quem é mentalmente forte vive de mudanças. Por quê? Porque o nosso mundo é uma contínua mudança, dia após dia. Ontem você era diferente daquilo que hoje, amanhã será diferente daquilo que está sendo neste momento. E a diferença, eu não estou falando de diferenças grandes, mas pequenas, às vezes imperceptíveis, diferença que fazem as coisas mudarem. Em você e ao seu redor. Portanto, param agora de fugir das mudanças. Saiam da zona de conforto, porque tudo bem que ela é bem legal, mas é lá, fora da zona de conforto, que existe a possibilidade de você desenvolver suas capacidades e alcançar os seus objetivos. A quarta coisa que você precisa evitar para ser mentalmente forte é gastar suas energias com as coisas que não pode controlar. Aqui, muita mesmo, se ocupa e se preocupa. Veja só, na verdade a maioria se preocupa, em vez de se ocupar, se preocupa com algo que é independente da própria vontade. Por exemplo, o trânsito. Você não pode controlar o trânsito. Por exemplo, você não pode controlar o comportamento de uma pessoa, mesmo conhecendo bem essa pessoa. Voltando da família, você não pode controlar o comportamento do seu esposo e da sua esposa. Portanto, aceite as coisas como vem, no sentido, aquilo que não depende de você, você encara. Se o fato é ruim, simplesmente você encara e tente aprender daquele fato ruim o máximo possível. E concentre-se, coloque o foco naquilo que você pode mudar, naquilo que depende de você, porque dependendo de você, você tem total controle da situação. E tendo controle da situação 100%, você pode fazer as coisas acontecerem. A partir de hoje, então, chega, paramos de colocar o nosso foco naquilo que não podemos controlar. A quinta coisa, extremamente importante também, que as pessoas mentalmente fortes evitam é a seguinte: elas não gastam energias, elas se preocupam em agradar os outros. As pessoas mentalmente fortes não têm isso como preocupação. Agradar os outros, eles agradam quando é necessário, mas não é a principal preocupação. Tem até o outro lado da medalha, aqueles que são totalmente desagradáveis com todo mundo para mostrar força. Não é assim que se mostra força. Sendo desagradável e faltando de respeito com subordinados, você simplesmente mostra falta de caráter, ignorância e maleducação. Se você tenta de toda forma agradar os outros, você é destinado ao fracasso, porque nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo, quanto menos nós. Pessoas mentalmente fortes, elas são fundamentalmente justas, educadas e sabem se sair das situações complicadas com elegância. Elas não se preocupam se alguém, ao ouvir um não, pode ficar chateado. Se alguém, ao ouvir uma opinião justa, pode ficar chateado. Porque, fundamentalmente, elas têm respeito dos outros. Pessoas mentalmente fortes levam à frente a própria opinião com educação. Portanto, paramos a partir de hoje de tentar de agradar todo mundo, porque essa tentativa é destinada ao fracasso. A sexta coisa que precisamos absolutamente evitar é ter medo de assumir riscos calculados. Pessoas mentalmente fortes, elas assumem riscos calculados. O que quero dizer com isso? São riscos onde elas avaliam os aspectos positivos, os aspectos negativos. Não são loucuras, porque loucuras levam ao fracasso. Se você empreende uma nova atividade sem planejar absolutamente nada, provavelmente você vai gastar de forma errada todo o seu dinheiro. Se você faz um relatório sem estudar, provavelmente o seu relatório não vai ser bom. Portanto,
pessoas mentalmente fortes, repito, elas assumem riscos calculados e elas avaliam também a pior das hipóteses. Falamos disso na semana passada, o pior quadro possível, elas avaliam para quê? Para já preparar soluções e para já viver a situação pior para agir de consequência. A sétima coisa que as pessoas mentalmente fortes elas evitam é o saudosismo frequente. Saudosismo frequente, o que quer dizer, Diego, isso? O saudosismo frequente é aquele comportamento onde pessoas vivem mergulhadas no passado, na época boa ou ruim, qualquer fosse, mas vivem lá no passado e só falam do passado e param de evoluir, param de perder aquele gancho, aquela âncora. Eles não perdem essa sensação que o passado possa voltar. E o que acontece? Vivendo no passado, não conseguem viver o presente. Não vivendo o presente, não sabem preparar de melhor forma o futuro, porque o amanhã você está preparando hoje, neste exato momento. Então, deixamos o passado, coisas boas aconteceram, coisas menos boas aconteceram. O saudosismo é bom para tirar uma lição, para ver o que aprendemos e colocar nossos aprendizados no hoje, no agora. Assim fazendo, nós conseguimos deixar tudo preparado para o nosso futuro, um futuro que vai nos levar ao sucesso. O oitavo comportamento, a oitava coisa que as pessoas mentalmente fortes evitam é cometer os mesmos erros repetidamente. Se você faz sempre a mesma coisa, você tem sempre o mesmo resultado. Até Einstein dizia que tolice, fazer sempre a mesma coisa esperando resultados diferentes, isto é tolice. Então, quando você faz um erro, aprenda daquele erro, evite repetir o erro. Erre quantas vezes for necessário. Thomas Edison, ele errou mais de 100 vezes antes de descobrir a lampadinha. Ele achava, nem chamava erro, ele dizia que ele descobriu como não ia fazer a lampadinha, uma forma diferente de como não fazer a lampadinha. Todos os grandes empresários, a partir do Bill Gates, eles erraram no início da trajetória. As pessoas que você vê hoje na televisão, as pessoas que você vê na mídia, as pessoas que você acredita serem grandes empresários, serem mentores para vocês, eles no início erraram. E eles admitem o erro. Por quê? Inteligência é aprender dos erros, fazer disso uma lição e continuar fazendo sempre melhor. Portanto, paramos de fazer sempre os mesmos erros. A nona coisa que as pessoas mentalmente fortes evitam é ressentir-se pelo sucesso dos outros. Agora, pessoas que realmente gostam de coração do sucesso dos outros são pessoas de caráter bom, caráter bem formado e pessoas que têm própria segurança nos próprios meios. E eu não estou dizendo agora de ficar feliz da vida para o sucesso de um amigo, de um conhecido, de um colega, mas para de ter ressentimento. Seja simplesmente um admirador, mesmo não mostrando. Por quê? Porque você, do sucesso dos outros, pode aprender algumas coisas úteis. Pessoas mentalmente fortes, elas são pessoas de caráter, elas realmente curtem, gostam do sucesso dos outros. Por quê? Porque através desse sucesso elas encontram motivo de aprendizado, elas encontram inspiração e utilizam a própria vantagem. Então, a partir de hoje, nada de ressentimento para o sucesso dos outros. Por quê? Porque você, se rodeando de pessoas de sucesso, tem como seu destino o sucesso. Essa energia positiva vai influenciar você também, que vai chegar àquele resultado que tanto está aspirando. A décima coisa que as pessoas mentalmente fortes evitam é desistir depois de falhar. Aqui estamos bem próximo do erro, ou seja, quantas pessoas de sucesso no início fracassaram, quantas pessoas quebraram, ou seja, construíram um império financeiro, quebraram, voltaram a reconstruir mais forte ainda. Toda vez que você falha, seja grato.
agradeça, porque essa falha mostrou para você um jeito que não tem, como não tem que fazer. Ou seja, mostrou um caminho alternativo. Se pela esquerda não dá certo, vai pela direita. Mas se você falha pela esquerda e volta aí pela esquerda, está cometendo o mesmo erro e não vai aproveitar de suas falhas. A 11ª coisa que as pessoas mentalmente fortes evitam é ter medo de passar o tempo sozinhas. E aqui, Padre Márcio, muitas pessoas, quando estão sozinhas, se queixam de tédio, se queixam de... Aliás, vem aquele sentido de coitadismo, entrou coitadismo, ninguém me quer. Agora, pessoas mentalmente fortes, elas curtem muito momentos de solidão. Para fazer o quê, Diego? Elas fazem o quê no momento de que estão sozinhas? Elas alinham pensamentos, elas aproveitam para meditar, aproveitam para recuperar energia, aproveitam para deixar as intuições brotar no cérebro delas. E fazendo isso, elas conseguem tornar um momento de solidão um momento extremamente proveitoso. Além disso, pessoas mentalmente fortes não precisam de outros para serem felizes, porque elas encontram dentro delas mesmas, na paz interior, a felicidade necessária. É claro que eu estou dizendo que pessoas mentalmente fortes gostam da companhia dos outros, gostam de compartilhar, mas não precisam da companhia dos outros para ser realizados e felizes. Portanto, eles sabem viver a solidão da forma melhor possível. A partir de hoje, pare de ter medo de ficar sozinho. Pare de ter medo de ficar sozinha. E a 12ª coisa que as pessoas mentalmente fortes evitam é sentir que o mundo lhe deve algo. Isto, Padre Márcio, é muito comum nesse tempo em que estamos vivendo, de jovem que sai da faculdade, entra no emprego e já acham que deve receber uma gratificação, acham que deve receber um quarto diferente dos outros, como acham que, tendo uma formação de faculdade, sabem mais de um funcionário que 10, 15 anos de empresa, então acreditam que devem ter um carro, acham, acreditam que tudo deve ser lhe dado de mão beijada. Mas não é assim. Pessoas mentalmente fortes, elas sabem que tudo tem que ser conquistado e estão preparadas para conquistar tudo, passo depois passo, porque aquele que conquista com mérito é algo que permanece. E as conquistas, devido ao mérito, a capacidade, o estudo, são conquistas que fazem as pessoas evoluir e desenvolver mentalmente e caracterialmente. Então, chega com essa tendência a querer tudo como se fosse devido por nascimento. Isso acontecia na época da monarquia. Hoje no Brasil não existe mais a monarquia. Então, vamos nos adequar aos tempos, vamos reclamar, não, vamos cobrar aquilo que nós ganhamos por merecimento. E o último, e não menos importante, comportamento e coisas que as pessoas mentalmente fortes evitam é aquela de esperar resultados imediatos. Hoje em dia, outra doença, entre aspas, do mundo que estamos vivendo é a ansiedade. Por quê? Porque uma pessoa vai para um novo emprego e quer já um aumento de salário. Porque uma pessoa ganha um dinheiro, quer já o carro na garagem. Porque uma pessoa faz o relatório ou faz um projeto e quer já que esse projeto seja aprovado e seja já colocado em prática. Enfim, tudo vai no seu tempo. Pessoas mentalmente fortes, elas trabalham hoje para colher o fruto em médio, longo prazo. Elas trabalham com visão do futuro, com perspectiva. Se você até hoje faz algumas coisas para obter o resultado ontem, lembre-se que filhos nascem em 9 meses. Que quando você planta algum fruto, ele demora um tempo para crescer. Não joga a semente no chão e amanhã já vai colher manga. Isso não acontece. Isso não faz parte da natureza. Isso não é possível. Então, seja paciente, trabalhe todos os dias para colher o seu resultado no médio e no longo prazo. Tenha visão, porque visão vai deixar você livre da ansiedade, porque você sabe e vai entender que tudo acontece na hora certa. Se você adota na sua vida um desses comportamentos, faz uma dessas 3 coisas, elimine, simplesmente
Se você se reconheceu pessoalmente em um desses comportamentos, hoje chegou a hora de mudar. Chegou a hora de você fortalecer a sua mentalidade. Agora, você realmente quer ser forte? Forte mentalmente, que é diferente de ser forte fisicamente. Mas uma mente forte faz você uma pessoa forte em todos os aspectos da sua vida.